Vocês que se encontram aqui na nossa capela, Nossa Senhora de Fátima, no Seminário Maior da Arquidiocese de Brasília, mas também aqueles que nos acompanham em casa, nessa celebração, nesta solenidade, nesta festividade da celebração dos mistérios da nossa fé, mas sobretudo os mistérios da nossa vida, da nossa igreja, da nossa missão. Hoje a igreja se reúne para celebrar, para agradecer, mas sobretudo para atualizar, porque cada celebração dos mistérios da nossa fé, cada celebração do Pentecostes é um Pentecostes, é um novo Pentecostes que acontece na nossa vida, que acontece na nossa igreja. Nós não estamos só fazendo memória no sentido de lembrar de uma festa que aconteceu há mais de 2000 anos. Não. Cada celebração é uma atualização. Hoje nós nos reunimos para agradecer a Deus, porque em nosso coração, na nossa vida, na nossa igreja, acontece esse Pentecostes. Acontece a vinda do Espírito Santo sobre a sua igreja, mas sobre cada um de nós. Esta é a festa que nós celebramos hoje. Claro que é uma festa já existente, desde antes de Jesus. Já no Antigo Testamento já se celebrava o Pentecostes. Claro que era uma festa mais ligada à cultura, mais ligada à questão do plantio ou da colheita, onde se apresentava as premissas ali a Deus do cultivo, das plantações e das primeiras sementes. Claro que depois, posteriormente, foi celebrado com a caminhada do povo pelo deserto, foi celebrado um Pentecostes, quando Moisés, o povo de Israel, recebeu as tábuas da aliança, ou a lei. Então o Pentecostes se transformou nesta festa em que o povo recebia esta lei. E era uma celebração. Quem diria que a gente vai celebrar, Celebração da vinda da lei de Deus na vida desse povo. Interessante que para nós cristãos e para a nossa igreja, ela tem um novo significado, mas guarda esse princípio dessa nova lei que vem, que é a lei que rege a nossa igreja, que rege a nossa vida, todos os cristãos, que é a vinda do Espírito Santo. Que é a vinda do Espírito Santo. Nós celebramos hoje a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, juntamente com Nossa Senhora ali no cenáculo. A primeira leitura deixa isso muito bem claro, que é de Lucas, nos Atos dos Apóstolos, mas também o Evangelho deixa isso muito bem claro também. Só que Lucas deixa isso depois de 40, depois de 50 dias, depois da ascensão do Senhor, os apóstolos, juntamente com Nossa Senhora, voltam para Jerusalém, para aquele cenáculo, e ficam em oração, aguardando a promessa de Jesus Cristo. Quando eu for para junto do Pai, eu enviarei sobre vós o Espírito Paráclito, o defensor, o Espírito da verdade, que vai fazer com que vocês compreendam os mistérios, que compreendam a nossa fé, a nossa espiritualidade. Então, hoje, celebramos a vinda do Espírito Santo, mas também a manifestação da identidade da nossa igreja, a manifestação da missão da nossa igreja. Mas, sobretudo, a segunda leitura deixa isso muito bem claro. A missão dessa vinda do Espírito Santo na vida de cada um. Não que nos façam diferentes no sentido de melhores, menos importante ou mais importante. Cada membro da igreja recebe esse dom, essa graça em prol, em vista do bem da igreja. Vinda do Espírito Santo é uma promessa de Jesus Cristo. É uma promessa de Deus. Jesus Cristo ficou conosco e, voltando para junto de Deus na sua ascensão, Ele fez a promessa de que enviar o Espírito Santo. Talvez na nossa igreja a gente não compreenda o que significa o Espírito Santo. A gente sabe que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, é Deus, e dizemos que acreditamos e temos fé, mas se sabe pouco sobre o Espírito Santo. Existe uma passagem no capítulo 19 dos Atos dos Apóstolos, quando Paulo vai para Éfeso, ele chega lá e pergunta para alguns lá, que tinham sido batizados, vocês conhecem o Espírito Santo? Não, nós nunca vimos falar do Espírito Santo, da comunidade de Éfeso.
eram cristãos, eram batizados, mas que não conheciam o Espírito Santo. Paulo devia ter pensado assim, mas como é que eles vivem? Como eles são guiados, orientados? E cadê a vida nova que o Espírito Santo traz? Claro que o Espírito Santo é Deus. Claro que a terceira pessoa da Santíssima vem junto de Deus, vem do Pai e do Filho. Claro que sim. Mas se quer conhecer verdadeiramente, é só olhar a sequência que nós cantamos hoje, né? O seminarista cantou muito bem a sequência hoje. Ali diz o que é o Espírito Santo. É que traz vida nova, o nosso defensor, é o que orienta e que conduz nessa nova lei da nossa igreja, é o que dá sentido à nossa fé, à nossa espiritualidade, sem o qual jamais poderíamos chamar Jesus Cristo de Senhor, como começa a segunda leitura de hoje. Como que eu poderia enxergar, compreender que essa palavra que eu acabei de ler agora é a palavra de Deus, que essa igreja, que essa reunião aqui, que essa celebração não é só uma constituição humana, mas é também divina, que essa igreja é o corpo de Cristo, é divina, que o corpo de Jesus Cristo está presente aqui no altar, isso é só pela ação do Espírito Santo. É aqui, em comunhão com Ele e Ele na minha vida, que eu sou templo do Espírito Santo, que eu compreendo o sentido da minha missão, que eu compreendo o meu papel ou a minha missão dentro da comunidade, que é em prol da comunidade, não é por benefício próprio, é por Ele, é nele. Ele é o defensor, Ele que intercede por cada um de nós, nos nossos pedidos, na nossa missão. E é tão bonito hoje, na primeira leitura de hoje, está ali os apóstolos reunidos juntamente com Nossa Senhora, claro, o Evangelho deixa muito bem claro, se a gente for fazer um paralelo, à noite, o anoitecer daquele dia, as portas fechadas, eles com medo, porque tinham visto o que aconteceu com Jesus Cristo, com o mestre deles, com o Senhor deles, todos com medo. Se você olhar para a primeira leitura, a mesma coisa, e de repente a promessa se faz presente e o Espírito Santo vem sobre eles. O primeiro dom, essa universalidade que realiza na igreja, mostra a verdadeira missão, a identidade da igreja, a sua missão, a catolicidade, a universidade, de levar a boa nova até das pessoas, através dessas línguas, o língua de fogo, ou essas novas línguas que eles falam. Quem conhece o Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículo 17, Jesus fala que nós faremos, olha, vocês farão muito mais coisas do que eu faço, e falarão novas línguas. Então, essas novas línguas é a comunicação que se dá entre todos os povos. E o Espírito Santo vem com esse dom. É totalmente diferente daquele lá do Gênesis 11, de 1 a 9, da Torre de Babel, onde o orgulho, a prepotência divide, separa, há confusão, há desentendimento. Aqui não, o Espírito Santo é unidade, é compreensão, é vida nova, é entendimento, é união. Faz compreender os mistérios. Eles perguntam, mas como? Como está compreendendo a nossa língua? Mas é a ação do Espírito Santo. Se você for no Evangelho, também mostra a ação do Espírito Santo na vida da comunidade, da igreja. A reconciliação, o perdão. Se você for na segunda leitura, a gente vê claramente isso também. Em prol do corpo, em prol da comunidade, da igreja, de renovação de vida nova. Então, para nós hoje, é uma graça, além de revelar a identidade da nossa igreja, mas mostra a missão da nossa igreja, levar essa boa nova a todos, levar esses mistérios, levar Jesus Cristo, levar a reconciliação, levar o perdão, levar a vida nova, levar a verdade, porque o Espírito é de verdade. O Espírito é de Jesus Cristo, é de fortaleza, Claro que é de temor, mas sobretudo, de entusiasmo, de alegria, de paz. O Evangelho é muito claro, Paz, a paz esteja convosco.
a alegria de ver o Cristo ressuscitado, né? O Espírito que dá vida nova, que reconcilia, né? Nos coloca em comunhão com Deus, né? E uns com os outros. Então uma festa, né? de graça, de louvor. Claro que com essa festa nós chegamos à plenitude, né, das celebrações, da plenitude das promessas do ressuscitado. Hoje termina também a oração, né, pela unidade, né, dos cristãos. Passamos aí uma semana rezando pela unidade, né. Termina hoje, o círio nosso vai ser apagado, né, mas claro que ele volta sempre no batismo ou na crisma. E claro, amanhã vamos celebrar também a memória de Nossa Senhora, Mãe da Igreja. Hoje, no cenáculo, Nossa Senhora estava reunida com os apóstolos e veio sobre ela o Espírito Santo. É a Mãe da Igreja. Amanhã celebramos esse mistério também. E depois começamos o tempo comum, em que no dia a dia, na vida diária, vamos fazer a experiência de Jesus Cristo no cotidiano, na vida nossa. Então peçamos a intercessão de Nossa Senhora para que aconteça na nossa vida esse Pentecostes, que aconteça na nossa igreja verdadeiramente esse Pentecostes, né? Que possamos sempre, né, ser uma comunidade renovada, uma comunidade que vive, né, claro, também, né, para o bem comum, para o bem de todos, mas sobretudo testemunhando, né, essa vida nova vinda do Espírito Santo. Assim seja. Amém. Vamos ficar em pé, claro, quem tiver condições. Eu vou pegar o nosso folheto